Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 4. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purasa, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Nesse corpo, há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. São decorados com milhares de elmos e radiantes brincos, e são adornados com guirlandas. Verso 4. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purasa, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Neste corpo, há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. São decorados com milhares de elmos e radiantes brincos, e são adornados com guirlandas. Muito bem. Podemos ter o sânscrito? Perdão, eu vou ler o sânscrito. Ai, tá pesado. Aqui. Pashyanti adorupam adabra chakshusha sahasra padora bhajana nanda bhutam sahasra murda shravanakshi nasikam sahasra mauli ambara kundalo lasat. Om Gyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem. Hoje, vou só fechar essa cortininha aqui. Nós, vou puxar um pouquinho o tema para uma outra direção. Nós estamos, eu vou fazer uma simbiose, né, com essas duas informações que nós temos. Hoje, nós estamos comemorando o que se chama de Goura Purnima. Purnima é porque a lua hoje está cheia. Inclusive, eu não sei como é que é vocês aí, no lugar onde vocês, né, moram, mas aqueles que moram em lugares abertos também podem ter a oportunidade de olhar a lua quando vocês acordam pelas manhãs, né, e ver a lua nesse horário. A lua desse horário é uma lua auspiciosíssima, porque ela representa a divindade feminina diante do Supremo, que é o Sol. O arquétipo indica um ser com compaixão. Lua significa mãe, né? O princípio é compaixão. E quando a lua está cheia, significa que o ser está pleno de compaixão. E compaixão é a fotossíntese que produz evolução. Compaixão é o ápice do processo de humanização, de altruísmo, né? Compaixão. Então a lua cheia significa a plenitude de compaixão. E o sol representa Deus. Então no dia de Goura Purnima, Purnima que significa lua cheia, apareceu na Terra, há mais ou menos 500 anos, uma personalidade da dinastia Deus. O conceito Deus, né, como está sendo descrito aqui, deixa eu colocar aqui, como está sendo descrito aqui, olha só, o verso vai dizer o seguinte, ó, com seus olhos perfeitos, ok? Com seus olhos perfeitos. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental. Tá? Então, a gente pode fazer a seguinte afirmação.
o Gora Purnima é o dia do aparecimento do Avatar dourado, conhecido como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nós fizemos um estudo completo dessa série, explicando essa personagem, essa personalidade, Sri Chaitanya Mahaprabhu, como o Avatar dourado. Tá? Agora, esse verso, ele está fazendo a seguinte afirmação aí. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que significa o Supremo, que tem milhares de pernas e tal. Nesse verso específico, está sendo falado da forma universal, que é a forma Deus. Por exemplo, se você quer ser, vamos dizer, não quero ter religião nenhuma, quero ser ateu. E agora, para mim, Deus é a natureza. Deus é a árvore. Se tiver Deus, para mim, é o sol, é a biologia, o oceano fazendo ondas, sabe, é a galáxia. Para mim, isso é Deus, é tudo que existe. Tá certo, não está errado, não. É uma primeira etapa de absorção de Deus. Chama-se a contemplação biológica, ou o Mahapurusha, que significa a criação. Então, se uma pessoa tem a criação como suprema, como única existente, como o máximo possível, como a fonte da criação e o resultado último da criação, e admite que a criação é tudo o que há, ela está admitindo a pessoa Deus sob a forma da sua forma Mahapurusha, que significa a forma universal. Os filósofos chamariam isso de panteísmo, ok? Mas é uma forma inicial de relacionamento com o Supremo a partir da criação. Normalmente os ateus adotam essa postura aí, tá? Então, aí nessa forma universal você vai ver milhares de pernas. Se você contar quantas, só dos seres humanos tem 8 bilhões, você duplica isso aí, são 16 bilhões de pernas andando por aí. Então são muitas pernas, coxas, braços, rostos, todos extraordinários. E aí você tem também os semideuses, pós-humanos, na escala de Kardashev. Se você for contabilizar, tudo isso daí vai dar um absurdo. E aí, rostos para todo lado. Nesse corpo, há milhares de cabeças, ouvidos, olhos, narizes e tal, são decorados com milhares de elmos e radiantes brincos e são adornados com guirlandas. Também você vai ver as formas divinas das manifestações, avatares do Supremo. Agora, essa descrição ela é bastante genérica e ela está falando da criação, de como é que se dá o processo dentro da criação e como que eventualmente ocorrem interações entre seres divinos e seres chamados humanos, que são pré-humanos, dentro da criação. Ok? Esse verso está falando disso. Agora, o curioso, assim, o ponto que eu quero realçar do verso é que, com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Supremo, Purusha significa o Supremo. Hoje, aí voltando lá, no Sri Chaitanya, hoje nós estamos comemorando o aparecimento transcendental do Avatar dourado, chamado Chaitanya. Ele tinha uma tez bronzeada, puxando para o amarelo, que era meio dourado, então eles chamavam ele de dourado. Bom, eu falei lá, nas aulas, toda essa explicação foram dadas lá nas aulas, nós temos uma pasta, nós temos uma playlist no nosso canal do YouTube, com vários vídeos explicando sobre essa personalidade, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se quiser, David, se você conseguir lá o link e já disponibilizar no grupo, tá? Para facilitar para o pessoal. Agora, assim, poderia ser uma afirmação tribalista? Poderia ser, Se eu me apresento no público e diz que, olha, há 500 anos atrás, teve uma, vamos colocar assim, do jeito que o pessoal falaria, teve uma encarnação de Deus, Como o pessoal fala, teve uma encarnação, tem uma encarnação. Nós não vamos usar esse modelo, mas seria mais ou menos essa a ideia. Há 500 anos atrás, uma expansão pessoal do Supremo, que quando a gente fala Deus, nós temos a referência de uma pessoa, Deus. Só que todos os habitantes da transcendência fazem parte da natureza Deus, ou da dinastia Deus. Então, se Deus é um princípio absoluto, então todos fazem parte dessa natureza absoluta. Então aí você já não vê mais, você já não consegue mais ver Deus como um ser único, mais um ser coletivo. Muito embora esse ser personalizado, enquanto Deus seja existente, os outros demais que convivem com ele são da mesma natureza dele. Portanto, um termo que poderia ser aproximado seria dinastia Deus. Poderíamos também usar raça Deus, da civilização Deus.
Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu é uma expressão ou uma expansão dessa civilização, dessa dinastia, dessa dimensão, a dimensão Deus. Então, ele entra dentro do chamado mundo material, que é a simulação, através de um sistema, né, é o que se chama de avatar, né, onde ele assume uma forma parecida, aproximada com a humana, para funções didáticas e realiza atividades como se fosse um ser humano, entretanto, com algumas variações que demonstram que ele é um ser extra-humano, pós-humano. Nós diríamos civilização Deus, tá? Ou, se você quiser, preferir, pode chamá-lo assim também, a suprema personalidade de Deus. Então, são várias nomenclaturas que podem ser definidas aí. Agora, essa afirmação poderia ser tribal, né? Mas isso daí tem a ver com vocês aí da Índia. E outra coisa, hein? Nem é da Índia, porque é de uma área específica da Índia, etc. Então é bem tribal. Sim, poderia ser tribal se isso não pudesse ser sustentado, tanto do ponto de vista filosófico, para pensadores livres e de boa vontade, né, ou racionais, que não tivessem preconceitos em aprender coisas novas, mas também o fato de que amigos não se apresentam para todos. Os amigos, você, enquanto pessoa amiga, você é uma pessoa famosa, uma pessoa, né, assim, importante, e você é muito assediada por pessoas superficiais que querem tirar vantagem de você, então, naturalmente, você se dá o direito de se preservar, né, e só se apresentar para os amigos, ou para as pessoas íntimas, para aquelas pessoas que podem ver você, tá? Então, aqui o verso está dizendo que, com os seus olhos perfeitos, como são olhos perfeitos? Os olhos perfeitos são aqueles olhos cujo Senhor Supremo untou com unguento, né, com o óleo do amor a Deus, a Ele. São aqueles olhos que estão umedecidos de amor ao Senhor Supremo. Então, esses olhos umedecidos de amor a Deus, purificados, limpos das sujeiras da ignorância, conseguem ver a forma suprema. Tá? E tem um modelinho, tem um método que proporciona ao ser para ver essa pessoa suprema. Tá? Então, mas Devananda, você já viu essa pessoa suprema? A gente não pode falar daquilo que a gente não entende, né? Senão seríamos facilmente reconhecidos como charlatões ou enganadores. Você não consegue falar de uma coisa que você não conhece por muito tempo. Logo, fica evidente que você está trapaceando. Então, para quem sabe ler, um pinga é letra. Agora, se a pergunta é, posso ver a pessoa suprema? Aí tem um modelo, tem uma formazinha de fazer isso daí, tá? E aqueles que não têm preconceitos em aprender coisas novas, por exemplo, aprendem a como ver a pessoa suprema. A pessoa suprema, ela é patrimônio público. Ela não é exclusivo apenas para um grupo específico, tribal, de uma seita de iluminados. Não é assim, não, tá? A pessoa suprema é patrimônio público. Qualquer ser humano, qualquer cidadão do reino, ou seja, aí você pode incluir todas as entidades vivas, são todas partes integrantes do reino supremo de Deus, tem a permissão e o direito de ter acesso e ver a pessoa suprema. Agora, não é assim, de qualquer jeito, que você vai entrar no baile, né? Com roupa suja, esfarrapado, porque nem na sua casa você deixa uma pessoa suja entrar. Então, quer dizer, bom senso vale em todo lugar. Então, aqueles que querem ver a pessoa suprema, para ver a pessoa suprema, significa que você já é uma pessoa amiga. Você já está agradável. Você já é uma pessoa livre de ignorância, do vitimismo letárgico, das falsas acusações. Então é preciso aprender a limpar o coração da ignorância, não para ter a permissão de ver Deus, mas para também ser agradável para Ele, essa visão. Porque nós somos egocêntricos, talvez, e pensamos que ver Deus é um direito nosso por direito, tá certo? Do ponto de vista técnico constitucional. Todo cidadão pode ver o seu presidente. Né? Agora, não é todo cidadão que pode entrar, sabe, no palácio presidencial do governo, que pode entrar, sabe, aqui chama-se Casa da Dinda no Brasil, né? Enfim,
na Casa Blanca, etc., tem algumas pessoas que são autorizadas a entrar porque cumpriram certos protocolos que permitem com que ela entre. No caso da pessoa suprema, apenas aqueles que estão untados de amor é que conseguem visualizá-lo. Então, agora, é muito simples. É só obter esse amor, é só florescer esse amor, é só permitir ou facilitar ou cooperar para que esse amor surja no coração, que a consequência é natural. É uma questão simples. Você, como parte integrante do Supremo, tem o direito técnico constitucional de vê-lo. Afinal de contas, entre amigos não há segredos. Então, se o Ser Supremo se mantém tão escondido a ponto de você não poder ver, que tipo de amizade é essa? Que ele se esconde de tudo e de todos. Será que não há alguns amigos que podem vê-lo? Realmente, será que algumas pessoas... Será que todos, absolutamente todos, ninguém pode ver a pessoa suprema? Quem declarou isso? Quem pode sustentar essa afirmação com categoria e fundamentação? Só porque é dito que ninguém pode ver Deus, essa fala é uma verdade absoluta? Por que nós temos que aceitar essa fala como sendo absoluta e verdadeira em absoluto? Quem disse isso? Que decreto define que realmente é assim? Da onde que nós tiramos essa declaração? Ok? Pelo bom senso, um filho tem direito a ver o pai. Entretanto, o pai não é obrigado a se apresentar a um filho, caso esse seja desagradável. Então, o que nós temos que fazer é admitir a possibilidade de que, como almas, nós temos direito constitucional de nos aproximar da pessoa suprema, como cidadãos. Entretanto, preencher alguns protocolos podem ser necessários, mas aí vamos checar quais são os protocolos necessários. Um deles, e o principal, é livrar-se do coração das ervas daninhas que são as falsas acusações contra Deus. E aí sim, com um coração inocente e predisposto a um relacionamento de amizade, aproximar-se da pessoa suprema. E aqueles que têm amizade com a pessoa suprema podem levá-lo até essa pessoa suprema. Mas aqueles que têm amizade com a pessoa suprema não vai levar qualquer pessoa ofensiva perante ele, porque é simples, é uma questão de bom senso. Você, por exemplo, tem amigos. Então, se você tem um amigo importante, você não vai levar qualquer pessoa para visitar esse amigo importante, que é seu amigo também. Você vai observar bem se a pessoa tem qualificação, se a pessoa tem caráter, se a pessoa tem postura, para que você possa levá-la até essa pessoa. Do contrário, você prefere não fazê-lo. Tá? Então, o nosso coração precisa ser purificado, porque você tem direito, sim, de ter uma visão, de ter um relacionamento direto com a pessoa suprema. Mas ele também é uma pessoa. Ele não é obrigado a ter relacionamento com qualquer pessoa. Você é uma pessoa e você é obrigada a ter relacionamento com qualquer pessoa. Tem pessoas que você não quer ter relação, que não quer ter contato. Então, se nós temos esse direito, por que a pessoa suprema é obrigado a ter contato com todo mundo e com todos? Ele é um escravo, então? Ele não tem direitos? Ele não é uma pessoa? Ele não pode se dar ao direito de não se apresentar para qualquer pessoa? Nós só não precisamos ser qualquer pessoa, nós precisamos ser imprescindíveis, necessárias, queridas à pessoa suprema. E aí pronto, está resolvido. Isso se faz com conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim foi dito. Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado, Gabriela, por ter assim apresentado os nossos Gotas Védicas, a todas as sacerdotisas, quem conduziu hoje a Sala dos Mantras, vocês, substituindo você, David? A Verinha. Muito obrigado, Verinha, tá? Por nos conduzir aqui no caminho dos mantras. Parabéns a todos vocês, tá? Que com sabedoria, com determinação, com pureza no coração, vencem os obstáculos da mente, da desistência, do fracasso, da derrota, da inclinação para a desistência e permanecem consistentes no caminho que é o destino final da alma, a realização
suprema e a ascensão às fases superiores da existência, para não precisar voltar a renascer novamente nas formas de carbono. Tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.